Alô pessoal, vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 16 a 22 de maio de 2021. Semana dos 50 anos do álbum Run. Primeira postagem, aniversário de outro álbum, que o interessante, que o site oficial do Paul McCartney tá lá, lançamento 13 de maio de 1991. Mas ele botou na postagem no Instagram, uma semana depois, no dia 20, como lançamento dia 20. Você vê, até eu já vi erros no site do Paul, erros no site dos Beatles, então não sei quem que fica lá escrevendo. Mas vamos lá. Primeiro post, o álbum Unplugged de Paul McCartney completa 30 anos. Unplugged é um álbum ao vivo, acústico de Paul McCartney, gravado em 25 de janeiro de 1991 e lançado no dia 13 de maio de 1991. Após a grande turnê mundial recentemente capturada no Trip Drive Fantastic, McCartney aproveitou a oportunidade para tirar suas músicas e voltar a aparecer no recém-lançado show em formato acústico. Ao contrário de outros artistas que aparecem no show com instrumentos acústicos aclamados ligados em amplificadores, produzindo som ao ouvido, os instrumentos usados nessa apresentação de McCartney foram 100% desligados e acústicos, usando microfones que foram cuidadosamente colocados perto de violões, pianos, etc., para captar o som. Inicialmente lançado em uma edição limitada em 1991, Unplugged, com a arte da capa que lembra o disco Shoba, que é aquele disco russo, né? Que interessante, já tem algumas faixas que aparecem já no YouTube, né, remasterizado. É isso que eu já estou pensando, né? Eu acho que o Shoba já tá pronto até uma edição em deluxe. Pois bem, o álbum alcançou a posição número 7 no Reino Unido e tornou-se um pico mais alto do álbum de McCartney nos Estados Unidos em quase 10 anos, chegando ao 14º lugar. O resumo dessa semana tem bastante coisa, então vamos lá. Outra postagem, George Harrison viu o lado positivo do Let It Be e o futuro da banda. Eu peguei essa postagem e eu achei interessante, junto com o áudio, onde o George deu uma entrevista um mês antes, um mês mais ou menos, um pouco mais, no dia 10 de março de 70, o George deu uma entrevista e falou do Let It Be. E a gente sabe, a briga, né, tudo que deu, o George saiu no meio das gravações, reclamou muito, mas nessa entrevista ele viu um outro lado, o lado positivo do filme Let It Be e o futuro da banda. Pois bem, em março de 1970, Harrison sabia que os Beatles estavam se aproximando da separação e parecia alguém como um peso tirado dos seus ombros. Falando do programa Seen and Heard da BBC Radio 1, ele se concentrou nos aspectos positivos da experiência Let It Be e no álbum particular. É muito difícil de certa forma, mas é bom, porque você pode ver nossas verrugas, disse George Harrison. Você pode nos ouvir falando, você pode nos ouvir tocando fora do tom. É o completo oposto desse tipo de abordagem clínica que normalmente tínhamos. George gostou da ideia das aparências, bagunças, essas coisas e tal. Em uma outra entrevista, George Harrison falou sobre a sua antipatia pela abordagem da banda no Sgt. Pepper. Como um lançamento final dos Beatles, ele gostou da ideia de ir na direção totalmente oposta. Que enquanto o Sgt. Pepper foi um álbum muito cheio de produção, pro George foi tedioso, ele já viu um outro lado diferente do Let It Be. Ele falando: as pessoas podem pensar que não estamos tentando, porque é realmente como um disco demo.
disse ele à BBC com uma risada. Mas por outro lado, vale muito mais do que os outros discos, continuou George, porque você pode realmente nos conhecer um pouco mais. É um pouco mais humano do que a média de gravação de estúdio. Entrevistado pelo apresentador em 11 de março de 1970, Johnny Moran, George Harrison indicou que os Beatles logo se reagrupariam e gravariam de novo. Olha que interessante, tá o áudio lá, ele falando. Ele discutiu os álbuns de estreia de Paul McCartney e Ringo Starr e disse que planejava gravar o seu próprio no final do ano, que realmente lançaria o All Things Past, acrescentando que os Beatles provavelmente gravariam novamente logo depois. Olha que interessante, hein? Em 11 de março de 1970, para a BBC, está lá o áudio nessa postagem, quem quiser escutar da própria voz do George, ele fala que os Beatles iriam se reagrupar para gravar um novo disco. Certamente não quero ver o fim dos Beatles, ele disse, e eu sei que farei qualquer coisa, você sabe. O que é que Paul, John e Ringo gostariam de fazer, eu farei, contanto que todos possamos ser livres para ser indivíduos ao mesmo tempo. Pois bem, mas acabou acontecendo em abril que o Paul jogou o processo, né, contra os Beatles, contra os três, onde ele queria o fim da empresa, já que ele não era nunca Alan Kay nunca chamava ele para as reuniões. Uma coisa também interessante, que acho que muitos não sabem, no projeto Anthology, que foi lançado, existe uma edição bootleg que está por aí, que é mais completa, chama-se Anthology Direct Cut, que é a versão do diretor. Muitas cenas foram cortadas. Entre elas, tem uma cena onde os Beatles culpam Alan Klein pela separação dos Beatles. Mas removeram essa cena e essa parte no final do Anthology. Interessante, né? Outra postagem, a semana de aniversário de 50 anos. O álbum Run de Paul McCartney completa 50 anos. Aí vem essa introdução. É um álbum de Paul McCartney, lançado no dia 17 de maio de 1971 nos Estados Unidos e 28 de maio de 1971 no Reino Unido. O álbum foi apenas creditado aos dois, foi o segundo álbum solo de McCartney após a separação dos Beatles. Após o lançamento de estreia do sucesso de McCartney, Paul e Linton entraram em um descanso prolongado em sua fazenda em Murray of Kentucky, na Escócia. Durante esse período, muitas vezes com a ajuda de Linda, compôs as canções que aparecem no Run. O casal voou para a cidade de Nova York em outubro de 1970, no estúdio da CBS, e começou a gravar. E fizeram vários testes para músicos, chamando o Danny para tocar a bateria. O pretexto de uma sessão era para gravar um jingle de comercial, né? Outras pessoas que foram chamadas, Dave Spinoza, Huck McCrane, para fazer trabalho de guitarra, entre outros. Várias faixas foram gravadas e durante as gravações do Run, nasceram futuras canções, como Dear Friend, que entraria na Wings Wildlife, e a Get All the Right Thing e Little Lamb Dragonfly, ambas que estariam no Red Road Speedway em 1973. Você vê que era uma época onde o Paul estava compondo pra caramba todos os 4 Beatles, né? Ao início de 1971, o projeto foi concluído com o single Another Day no lado A, All Woman, All Why no lado B, tornando-se um hit top 5 mundial. Outras músicas que foram gravadas durante o Run, A Love For You, Road All Night, When the Wind Is Blowing, Sunshine Sometime e Hey Dider.
Mais informações está lá no post. Sobre o Run, que é bem, a introdução é bem grande, fala bastante em 2012 o Run ganhou uma edição, em falar nisso, ganhou uma edição em vários formatos, e a versão mono, né, que foi também lançado, já que essa edição mono só foi destinada para as rádios, não foi lançada oficialmente. Essa caixa do Run que eu tenho aqui em casa é muito pesada, que tijolo que Paul lançou. Mais informações do Run tá lá no blog, essa introdução. Eu, por curiosidade, decidi vou falar de cada faixa, porque tem algumas informações bem legais. Então, eu não falei de todas, mas falei de nas que eu pude achar que achei mais interessante. Então, outra postagem, a faixa Too Many People, do álbum Run. A música que abre o disco Run, Too Many People, que John ficou bem pelas tampas, ficou com muita raiva, foi lá do B do single de Uncle Albie e Admiral Ansel. Foi lançado em 2 de agosto de 1971. O Paul falando: eu estava olhando para o meu segundo álbum solo, Run, no outro dia, e lembro que havia uma pequena referência a John na coisa toda. Ele vinha pregando muito e isso me irritou um pouco. Em uma música eu escrevi da Too Many People, eu botei, tem um verso onde aparece muitas pessoas pregando práticas. Eu acho que é a linha. Quer dizer, isso foi uma pequena crítica a John e Yoko. Não havia nada mais nela do que fosse neles. Ah, sim, havia outra. Você deu o seu golpe de sorte e o partiu em 2, disse Paul à revista Playboy em 1984. Senti que John e Yoko estavam dizendo a todos o que fazer, e eu senti que não precisavam ser informados sobre o que fazer. Todo o tenor dos Beatles tinha sido tipo, cada um deles, liberdade, e de repente John aparece, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Ele apenas foi tipo eu sacudindo o dedo para ele, tipo assim, e eu estava chateado com isso, disse Paul para a revista Mojo. Bem, outra postagem, essa é interessante para quem paga esses canais nesse serviço de streaming. Raro documentário sobre John e Yoko 1969 está disponível para transmissão. O pequeno documentário sobre John Lennon e Yoko Ono, 24 Hours, The World of John e Yoko, as 24 horas, o mundo de John e Yoko, está disponível para transmissão no Coda Collection, no Amazon Prime Video. Na verdade, é um documentário que foi passado na BBC em 15 de dezembro de 69, onde mostra, ao longo de 5 dias, John mostra ele andando pela mansão, ou no estúdio gravando lá uma faixa, mostra ele no escritório da Apple, mostra ele discutindo com uma jornalista e tal. Esse documentário está na plataforma da Amazon Prime. E fora dos Estados Unidos, nem todos os vídeos estão disponíveis, mesmo sendo pagos. Então, fiquem atentos quem quiser, não sei se tem disponível aqui para o Brasil. Mas é um bom documentário, de meia hora. Bem, no mesmo dia que o John estava anunciando num documentário, Paul também está anunciando. Série de documentários de Paul com Rick Rubin estreia em julho. A série de documentários de Paul McCartney e Rick Rubin examinando a história musical do ex-Beatle terá sua estreia na plataforma Hulu. A série de 6 partes McCartney 3, 2, 1 será lançada no serviço de streaming em 16 de julho. Na série, McCartney se reúne para um raro encontro individual profundo com o produtor musical Rick Rubin para discutir seu trabalho inovador com os Beatles, o rock dos anos 70 do Wings e seus mais de 50 anos como artista solo. A conversa íntima
cobrirá composição, influência e relacionamentos pessoais que formarão as canções icônicas. Agora outra postagem, outra música do Run, é a faixa Dear Boy. Outra faixa do álbum, que se chama Dear Boy, foi escrita durante as férias de Paul e Linda em sua fazenda em Murray. A letra da música se refere ao quanto Paul se sentia sortudo em conhecer Linda. Aí tem umas partes que eu não sabia, vou ser franco. Dear Boy foi minha tentativa de fazer uma autobiografia sobre mim mesmo, e como tive sorte de ter Linda. Eu nunca percebi a sorte que tive em tê-la para começar a escrever a música. E também foi uma pontada ao ex-marido de Linda, Joseph Manville C. No mini documentário sobre o Run 2012, McCartney descreveu a música como escrita sobre o ex-marido de Linda. Como ele falou para a revista Mojo de 2001. Acho que você nunca soube o que perdeu. Eu nunca disse isso a ele, ao ex-marido, né, da Linda. O que foi uma sorte, porque ele já cometeu suicídio. Então é uma coisa que eu não sabia, que o primeiro marido da Linda cometeu suicídio. E foi um comentário sobre ele, porque eu pensei, Deus, você sabe, ela é tão incrível, suponho que você não entendeu. Outra faixa do disco, outra postagem, é sobre a faixa Uncle Albert e Admirance. A faixa foi lançada como single em 2 de agosto de 1971 nos Estados Unidos, ganhando primeiro lugar na Billboard Hot 100, e foi o primeiro disco de ouro na carreira solo de Paul. Na verdade, a faixa é composta de vários fragmentos de músicas inacabadas que Paul costurou da mesma maneira que fez no medley do Abbey Road dos Beatles. Paul disse sobre Uncle Albert. Ele é alguém ele é alguém de quem me lembro com carinho, e quando a música estava chegando era como uma coisa nostálgica. Paul também disse ao jornalista americano quanto a Admirance. Esse é um dos seus, um almirante americano. Paul descreveu a sessão de Uncle Albert da música como um pedido de desculpa de sua geração à geração mais velha, e o almirante Osser como uma figura autoritária que deveria ser ignorada. Quer dizer, o Paul pede desculpa, mas também manda ignorar uma pessoa de uma outra geração? Vai entender. Paul McCartney ganhou o primeiro Grammy de melhor, com essa música como melhor vocalista acompanhante de arranjo, em 1971. Outra música e outra postagem, faixa Run On. Embora a tradução da música Run On contenha um floreio de piano e um piano elétrico no coração de Run On, está um ukulele dedilhado, simplesmente. Foi a primeira vez que McCartney tocou instrumento em uma gravação. E ele usaria isso ao vivo bastante, apesar que aquele que ele toca foi presenteado pelo George Harrison. Run On é uma coisinha fofa em um ukulele, porque eu costumava carregá-lo comigo na parte de trás dos táxis de Nova York, apenas para sempre ter música comigo. Eles pensavam que eu era uma aberração, aqueles taxistas. Disse Paul McCartney da Mojo de 2001. Outra faixa e outra postagem é a faixa Three Legs. De acordo com o engenheiro de estúdio Eric Vandenberg, diz que a música foi inspirada em uma imagem desenhada pela jovem Heather. Seu pai originalmente titulou a música A Dog Is Here, de acordo com sua folha de letra manuscrita. Lennon, na época, tinha declarado que gostou da música, mesmo ele ter criticado bastante o álbum. Foi uma das últimas músicas da sessão do Run, nas quais o guitarrista David Spinoza tocou. Foi feito 2 filmes promocionais, uma para essa música, Three Legs, e outra para Heart of Country. Ambos foram exibidos no Top of the Pops da BBC em 24 de junho de 1971. Aí o John falando sobre o álbum Run. Achei aquilo horrível. O McCartney era melhor porque pelo menos havia algumas músicas nele, como Junk. Gostei do início de Run On, do início de Uncle Rob, de alguns de My Dog Got Three Legs.
gostei do pouco sobre Hands Across the Water, mas ele simplesmente tropeçava o tempo todo, não gostei nem um pouco disso. Aí o David Espinosa falando, há uma faixa que é fofa, uma melodia de blues que me diverti muito fazendo, Relax, que se chama, nós dois tocavam acústico e às vezes Paul tocava piano, mas nunca tocou baixo, enquanto estávamos lá. Ele fez overdub no baixo mais tarde, foi um pouco estranho, porque baixo, bateria e guitarra seriam mais confortáveis. Outra música e outra postagem, Smile Way. As palavras foram interpretadas por alguns como um comentário sobre os outros Beatles e Allen Klein. Embora seja tentador descartar Smile Way como um absurdo e sem sentido, pode haver de fato um certo grau de autobiografia nas palavras. McCartney ficou deprimido após a separação dos Beatles e encontrou consolo na música e no amor de Linda. E o refrão mostra muito essa, né, tipo assim, tô sempre sorrindo, tô em pé, né? Do engenheiro de mixagem Eric Vandenberg, entrevistado pelo jornalista brasileiro Claudio Dirani. Para falar a verdade, foram 8 faixas de baixo gravadas para essa música. Quando começamos a gravar My Way, achei que a faixa de baixo não soava bem, então eu disse a Paul, deveria ser assim, deveria ser assim? Ele respondeu, você pode me dar mais? Então nós dois fizemos o nosso melhor para distorcer o som por meios diferentes, mas o som tinha que ser simplificado. Na mixagem eu empurrei como um louco. Esta é a primeira vez desde a Sarah Standing There que Paul inseriu a contagem 1, 2, 3, 4 em uma música. Claro, deixei um pouco e é tão bom ver esse tipo de coisa, devo admitir. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana de 16 a 22 de maio de 2021 do Diário dos Beatles. Semana que fica na semana dos 50 anos do álbum Run. E a gente fica na expectativa de, se até lá não acontecer nada, veremos vai ser lançado o filme The Beatles Get Back no cinema e no serviço de streaming, filme de 85 minutos, dirigido pelo Peter Jackson, onde vai conter os 45 minutos da apresentação dos Beatles no alto do prédio. É um filme que, sinceramente, eu gostaria de ver no cinema, porque eu assisti no filme A Days Week, onde no fim, depois do filme teve no cinema, a gente teve a exibição do filme do X-Stadium, simplesmente fantástico. É uma sensação só assim incrível de você escutar dentro do cinema aquela mixagem fantástica do George Martin do X-Stadium. Foi muito, muito bom ter assistido esse filme no cinema. Então eu fico imaginando esse filme do Get Back no cinema. Então vamos ver, se até lá não acontecer nada, deve ser exibido no dia 27, a estreia dia 27 de agosto, já que a imprensa italiana, já vi imprensa italiana, russa já falando de alguns cinemas, né, com relação à exibição. E outra coisa, lá no livro, lá no Facebook do Diário dos Beatles, está um link lá com a postagem Livro do Paul McCartney ganhará edição limitada em português. Começou a pré-encomenda para a edição em português do livro Paul McCartney, que se chamará As Letras, aquela caixa, né, com 2 livros, com quase 1000 páginas. A edição numerada é apenas para as primeiras 1000 unidades vendidas. A pedido da equipe do autor, as letras das músicas dessa edição permanecerão em inglês. Apenas histórias do Paul serão traduzidas em português. Aí está lá o link. Os envios começam a partir do dia 2 de novembro, pela Belas Artes. Quer dizer, legal, vai ser uma edição. E lá o preço está R$ 499. Essa caixa com esses 2 livros do Paul McCartney, traduzido, versão em português. Ok? Mais informações no Diário dos Beatles, você bota lá no Google, Diário dos Beatles, onde tem as informações completas, histórias, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. E também aqui no YouTube, que eu estou sempre dando um resumo
ok? Boa semana a todos e abraço a todos.